cavalo bravo se ajoelha para a menina, e a revelação dos pais deixa todos chocados. Na pequena vila de Santa Aurora, cercada por montanhas e florestas densas, os habitantes viviam em constante temor. Diziam que, ao cair da noite, um casalo majestoso, mas feroz, rondava os campos, relinchando de maneira que fazia o coração de qualquer um disparar. Era como se a fera fosse uma sombra, um fantasma que aterrorizava até os mais corajosos. Mas havia uma jovem, Ana, cuja bondade era tão imensa que superava qualquer medo. Ana sempre sentiu uma conexão especial com os animais, uma habilidade inexplicável de entender suas vontades e medos. Quando os moradores contavam histórias sobre as lendas dos cavalos mágicos, seus olhos brilhavam de avidez. Entretanto, a desconfiança e o medo dos outros faziam com que ninguém se aproximasse do cavalo temido. Eles diziam que ele era indomável e que um dia, se não fosse tratado, ele traria desgraça para todos. Certa tarde, enquanto os habitantes da vila com um aperto no peito, pegou um pouco de feno e saiu em direção ao campo, determinada a ajudar o cavalo feroz. Ao vê-la, o animal parou, seus olhos ardendo como carvão, exibindo sua força e sua ferocidade. Mas em vez de temer, Ana se aproximou, ajoelhou-se no chão e sussurrou palavras suaves. "Eu só quero ajudar você, amigo", disse ela, seu coração acelerado e a respiração tensa. Então, algo surpreendente aconteceu. O cavalo, em um ato que ninguém jamais imaginara, se aproximou lentamente. Ele parou diante dela e então, com um gesto inesperado, se ajoelhou. Todos que estavam escondidos assistindo não podiam acreditar no que viam. Um cavalo feroz se subjugando diante de uma menina. Os murmúrios se espalharam pela vila como fogo. O ódio e o choque misturou-se a uma incredulidade profunda. Como aquilo era possível? Mas a verdadeira surpresa estava apenas começando. Ao se aproximar mais do cavalo, Ana percebeu que, conforme tocava seu pescoço, imagens e memórias começaram a invadir sua mente, que sua família sempre escondeu. O cavalo, toda sua majestade, era mais do que um animal. Ele era o guardião de uma herança perdida, um elo com uma história antiga de traição e desafios. Ao voltar para casa, os olhos de seus pais revelaram culpa e medo, segredos que haviam guardado às 7 chaves por anos. Eles foram forçados a confrontar as sombras do passado, e a revelação de que tudo estava ligado ao cavalo mágico poderia mudar tudo. Ana, entre o amor que sentia pelos pais e a necessidade de proteger sua nova amizade, se viu em um dilema imenso. O que fazer quando o que está em jogo é sua própria identidade? Para alguns, o cavalo indomável era apenas uma lenda, mas para Ana, eles se tornaram um amigo. Agora, ela tinha que decidir entre desvendar segredos que poderiam destruir sua família ou lutar para proteger a vila de um destino sombrio. Com seu coração agitado e a cabeça cheia de perguntas, Ana olhou para a floresta, onde o mistério aguardava, pronta para enfrentar o que viesse. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana olhou para a floresta, seu coração acelerando com os segredos que poderia descobrir. O cavalo mágico, agora ajoelhado em sua frente, parecia entender sua confusão. Mas, enquanto ela passava a mão em seu pescoço, uma sensação estranha a invadiu. Não era apenas a conexão com o animal, era algo mais profundo, um chamado para um passado que ela nunca souber. Árvores. Era seu pai Joaquim, com aparência angustiada, os olhos cheios de uma preocupação que ela nunca tinha visto antes. Ana,
Não se aproxime, ele gritou, mas sua voz soou distante, quase como um eco. Um arrepio percorreu a espinha da menina ao ver a expressão terrified do pai. Por quê? O que há de errado? Ela não conseguia entender. O cavalo permanecia calmo, os olhos fixos em Ana, como se dissesse que tudo ficaria bem. Mas e o que seu pai estava ocultando? Joaquim avançou rapidamente, a expressão mudando de preocupação para desespero. Por favor, você não tem ideia do que está fazendo. Ele olhou para o cavalo como se visse um monstro. Você não pode ficar perto dele. Ele deve ser parado a qualquer custo. O tom dele fez o cavalo erguer a cabeça, relinchando em resposta. Era um som que parecia ressoar com a terra, um grito de um espírito antigo. Pai, ele não é um monstro, ele é só um cavalo. Ana, já sabendo que havia algo mais entre aquele animal e sua família, não hesitava em defender sua nova amizade. Isso é um erro terrível, Ana. Eu te imploro. A voz dele tremia. Porém, antes que ele pudesse continuar, um som estrondoso ecoou pela vila. Era como se o céu tivesse se aberto e um raio cortou a escuridão, atingindo o centro do campo com uma força aterradora. O chão tremeu. Ana caiu, sentindo a terra se abrir sob seus pés. Ao olhar para cima, viu o cavalo se erguer, assustado, e ser envolvido em uma luz brilhante que emanava do espaço onde o raio atingira. Os moradores começaram a correr, gritos de pavor ecoando pela vila. É a maldição do cavalo. Alguém berrou, mas o que era aquela luz? Enquanto Ana lutava para se levantar, sentiu que a conexão com o cavalo crescia dolorosamente. Uma tempestade de imagens invadiu sua mente. Uma mulher com traços familiares, segurando uma cetro que brilhava tanto quanto a luz. Ela olhou para Ana de maneira intensa, com um pedido silencioso em seu olhar. Proteja-o. As palavras quase não eram. Mas Ana sentia a urgência. Quem é ela? Gritou Ana. Mas a imagem se dissipou tão rapidamente quanto veio. O cavalo relinchou e a luz o envolveu, mudando sua forma, como se estivesse sendo realinhado por uma força cósmica. Joaquim estava a poucos passos dela, a expressão de tragédia em seu rosto. Ela era sua mãe. As palavras dele a cortaram como uma faca. Ela foi levada por essa maldição. O cavalo é a chave. Nós não podemos deixar isso acontecer de novo. Ana ficou paralisada. O que tudo isso significava? O cavalo que ela pensou que era somente um amigo, agora tinha laços com seu passado, que ela nunca poderia imaginar. O medo de perder tudo começou a dominá-la. Entre a vila em caos e a ligação que sentia com o animal, o dilema era avassalador. Você precisa ir. Ele não pode tocar em você. Joaquim gritou, mas o som era abafado pela confusão. Ana hesitava. E enquanto a luz do cavalo começava a se intensificar, ela percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Ela precisava decidir, lutar por seu novo amigo e descobrir a verdade, ou seguir a vontade de seu pai e negar a herança que estava prestes a se revelar. Uma escolha que poderia mudar tudo para sempre. Ana estava paralisada. A luz intensa envolvia o cavalo e seus pais, e uma tempestade de emoções invadia seu coração. Não posso deixá-lo, pensava. Ao mesmo tempo, o desespero tomou conta e a urgência de agir a puxava. Mas então, algo inesperado aconteceu. O soco da real conexão entre mãe, cavalo e sua própria identidade estalou no ar como um trovão. 2 homens emergiram da multidão em pânico. Um deles com uma cicatriz que percorria seu rosto. Ele gritava: "Cale-se! O que você está fazendo, Joaquim?" A voz rouca era inconfundível. Era Gastão, um velho conhecido da vila, que sempre estivera ao redor da família de Ana. O outro homem, que Ana não conhecia, olhava para o cavalo com um semblante sério e autoritário. Esse cavalo precisa ser contido antes que a maldição se espalhe. O estranho, gesticulando freneticamente, o coração de Ana disparou.
O que era aquela conversa de maldição? Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que o cavalo não era um monstro, era um amigo. Não, você não entende. Ele é muito mais do que você pensa, Ana gritou, tentando proteger o animal. Mas a situação se tornava cada vez mais caótica. A luz ao redor do cavalo pulsava, e as vozes da vila, que agora ecoavam em pânico, tornavam tudo ainda mais confuso. Ela sentiu que tinha que tomar uma decisão. Gastão se aproximou, mas não parecia amigo. Ana, você não sabe quem é esse cavalo. Ele é a encarnação de uma lenda antiga. Sua mãe, ela era guardiã. Você não pode ignorar a história que o rodeia. As palavras dele se cravaram no fundo de sua mente. O que você sabe sobre minha mãe? Ana exigiu, sua voz quicando entre o medo e a determinação. Gastão hesitou, mas então, numa lufada de raiva e revelação, começou a falar. Ela não apenas cuidava do cavalo, ela era ele. A mesma força que a levou a desaparecer. A declaração reverberou como um trovão. Ana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse esmoronando. Sua mãe era parte daquela criatura? As histórias que sempre ouviu, as tradições da vila, tudo aquilo começou a fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, tudo estava fora de controle. Enquanto isso, o brilho do cavalo se intensificava. Ana, saia daí! Joaquim gritou, mas a luz parecia atraí-la. Como se quisesse levá-la junto. Ela sabia que não poderia. A imagem da mulher que viu antes voltou à sua mente, e a urgência em seu olhar a paralisou. Proteja-o! A ligação entre elas estava se fortalecendo. Havia algo mais escondido. De repente, o cavalo relinchou mais uma vez, e a energia ao redor dele explodiu em uma onda de luz avermelhada. Sentimentos confusos se misturavam em seu coração. Ana viu a silhueta de sua mãe se formar na luz. E a conexão que sentia era tão intensa que fazia seu peito doer. Mas no meio da luz, um grito ecoou. Um grito familiar que a congelou. Ana, cuidado! Era a voz de sua mãe. Como isso era possível? Com essa revelação, o mundo ao seu redor se desfez. Levou Ana a um novo abismo de confusão. E enquanto a luz pulsava, Gastão finalmente sorriu. No sorriso que não prometia proteção, mas traição. Ela nunca se foi, Ana. E a verdade sobre vocês duas vai revelá-la para sempre. Você precisa escolher, o cavalo ou a sua família. O tempo está acabando, ele rugiu, apontando o dedo para o cavalo. Ana lutou para entender, seu coração batendo forte contra seu peito. O que ela realmente tinha que decidir? O cavalo, seu amigo ou uma ligação com uma maldição? Entre a luz crescente e os rostos pálidos da vila, tudo parecia se transformar em um pesadelo. O grito de sua mãe sussurrava em seus ouvidos. E aí, Ana percebeu. Havia muito mais em jogo do que apenas ela. A vila, sua família, o cavalo. Tudo estava entrelaçado de maneiras que ela nunca sonhara. Com os olhos fixos na luz, ela deu um passo à frente. Estava pronta para descobrir a verdade e lutar por aquilo que realmente importava. Ana estava paralisada. A luz intensa envolvia o cavalo e seus pais, e uma tempestade de emoções invadia seu coração. Não posso deixá-lo, pensava. Ao mesmo tempo, o desespero tomou conta, e a urgência de agir a puxava. Mas então, algo inesperado aconteceu. O soco da real conexão entre mãe, cavalo e sua própria identidade estalou no ar como um trovão. 2 homens emergiram da multidão em pânico, um deles com uma cicatriz que percorria seu rosto. Ele gritava: "Cale-se, o que você está fazendo, Joaquim?" A voz rouca era inconfundível. Era Gastão, um velho conhecido da vila, que sempre estivera ao redor da família de Ana. O outro homem, que Ana não conhecia, olhava para o cavalo com um semblante sério e autoritário. "Esse cavalo precisa ser contido antes que a maldição se espalhe pela vila", exclamou o estranho, gesticulando freneticamente. O coração de Ana
Maldição! Ela não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas sabia que o cavalo não era um monstro, era um amigo. Não, você não entende. Ele é muito mais do que você pensa. Ana gritou, tentando proteger o animal. Mas a situação se tornava cada vez mais caótica. A luz ao redor do cavalo pulsava, e as vozes da vila, que agora ecoavam em pânico, tornavam tudo ainda mais confuso. Ela sentiu que tinha que tomar uma decisão. Gastão se aproximou, mas não parecia amigo. Ana, você não sabe quem é esse cavalo. Ele é a encarnação de uma lenda antiga. Sua mãe. Ela era guardiã. Você não pode ignorar a história que o rodeia. As palavras dele se cravaram no fundo de sua mente. O que você sabe sobre minha mãe? Ana exigiu, sua voz quicando entre o medo e a determinação. Gastão hesitou, mas então, numa lufada de raiva e revelação, começou a falar. Ela não apenas cuidava do cavalo, ela era ele, a mesma força que a levou a desaparecer. A declaração reverberou como um trovão. Ana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Sua mãe era parte daquela criatura. As histórias que sempre ouviu, as tradições da vila, tudo aquilo começou a fazer sentido, mas ao mesmo tempo, tudo estava fora de controle. Enquanto isso, o brilho do cavalo se intensificava. Ana, saia daí! Joaquim gritou, mas a luz parecia atraí-la, como se quisesse levá-la junto. Ela sabia que não poderia. A imagem da mulher que viu antes voltou à sua mente, e a urgência em seu olhar a paralisou. Proteja-o. A ligação entre elas estava se fortalecendo. De repente, o cavalo relinchou mais uma vez, e a energia ao redor dele explodiu em uma onda de luz avermelhada. Sentimentos confusos se misturavam em seu coração. Ana viu a silhueta de sua mãe se formar na luz, e a conexão que sentia era tão intensa que fazia seu peito doer. A luz brilhava de uma forma quase ameaçadora, mas ao mesmo tempo trazia calor. Então, do meio da multidão, uma mulher surgiu, com cabelo longos e um olhar penetrante. Ana a reconheceu instantaneamente. Mãe! Gritou. Mas antes que pudesse correr em sua direção, a mulher levantou a mão. Não, eu não sou quem você pensa que sou. As palavras atingiram como um soco. A mulher a olhou com uma mistura de amor e tristeza. Você tem que entender, eu não sou a guardiã. Eu sou a causa de tudo isso. A multidão ficou em choque, e Ana sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Eu não entendo. Você se foi. Ana gritou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Fui, mas ainda estou aqui, dentro dele. O cavalo é uma parte de mim, e a maldição é o que você tem que quebrar, não o que você deve temer. As palavras da mulher eram como ventos cortantes. O cavalo ergueu a cabeça, e do corpo dele, uma energia começou a fluir para Ana. A luz começou a se dividir, dosando entre mãe e filha, formando um laço que desafiava a compreensão. Você precisa se decidir, Ana. O que vai? Enquanto a confusão crescia, Gastão sussurrou com um sorriso traiçoeiro. Agora você vê, não é? Sua verdadeira herança é uma carga e tanto. Você realmente quer aceitar isso? Ana encarou a luz, a mulher e o cavalo. Então é isso? Tudo que eu conheço pode desmoronar em um segundo? O tempo parecia ter parado, e o peso da escolha recaiu sobre seus ombros. Ela olhou para a vila, para seu pai angustiado. O que essa nova revelação significava para eles? Era o momento de decidir entre seguir seu coração ou proteger sua família. E com sua escolha, tudo poderia mudar. Ana estava paralisada. A luz intensa envolvia o cavalo e seus pais, e uma tempestade de emoções invadia seu coração. Não posso deixá-lo, pensava. Ao mesmo tempo, o desespero tomou conta, e a urgência de agir a puxava. Mas então, algo inesperado aconteceu. O soco da real conexão entre mãe, cavalo e sua própria identidade estalou no ar como um trovão. 2 homens emergiram da multidão em pânico, um deles com uma cicatriz. Seu rosto
Ele gritava: "Cale-se! O que você está fazendo, Joaquim?" A voz rouca era inconfundível. Era Gastão, um velho conhecido da vila, que sempre estivera ao redor da família de Ana. O outro homem, que Ana não conhecia, olhava para o cavalo com um semblante sério e autoritário. "Esse cavalo precisa ser contido antes que a maldição se espalhe pela vila", exclamou o estranho, gesticulando freneticamente. O coração de Ana disparou. O que era aquela conversa de maldição? Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que o cavalo não era um monstro, era um amigo. "Não, você não entende. Ele é muito mais do que você pensa", Ana gritou, tentando proteger o animal, mas a situação se tornava cada vez mais caótica. A luz ao redor do cavalo pulsava, e as vozes da vila, que agora ecoavam em pânico, tornavam tudo ainda mais confuso. Ela sentiu que tinha que tomar uma decisão. Gastão se aproximou, mas não parecia amigo. "Ana, você não sabe quem é esse cavalo. Ele é a encarnação. Uma lenda antiga. Sua mãe, ela era a guardiã. Você não pode ignorar a história que o rodeia." As palavras dele se cravaram no fundo de sua mente. "Que você sabe sobre minha mãe?" Ana exigiu, sua voz quicando entre o medo e a determinação. Gastão hesitou, mas então, numa lufada de raiva e revelação, começou a falar. Ela não apenas cuidava do cavalo, ela era ele, a mesma força que a levou a desaparecer. A declaração reverberou como um trovão. Ana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Sua mãe era parte daquela criatura. As histórias que sempre ouviu, as tradições da vila, tudo aquilo começou a fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, tudo estava fora de controle. Enquanto isso, o brilho do cavalo se intensificava. "Ana, saia daí!" Joaquim gritou, mas a luz parecia atraí-la, como se quisesse levá-la junto. Ela sabia que não poderia. A imagem da mulher que viu antes voltou à sua mente, e a urgência em seu olhar a paralisou. Proteja-o. A ligação entre elas estava se fortalecendo. De repente, o cavalo relinchou mais uma vez, e a energia ao redor dele explodiu em uma onda de luz avermelhada. Sentimentos confusos se misturavam em seu coração. Ana viu a silhueta de sua mãe se formar na luz, e a conexão que sentia era tão intensa que fazia seu peito doer. A luz brilhava de uma forma quase ameaçadora, mas ao mesmo tempo trazia calor. Então, do meio da multidão, uma mulher surgiu, com cabelos longos e um olhar penetrante. Ana reconheceu instantaneamente. "Mãe!" gritou, mas antes que pudesse correr em sua direção, a mulher levantou a mão. "Não, eu não sou quem você pensa que sou." As palavras a atingiram como um soco. A mulher a olhou com uma mistura de amor e tristeza. "Você tem que entender. Eu não sou a guardiã. Eu sou a causa de tudo isso." A multidão ficou em choque, e Ana sentiu o mundo desmoronar à sua volta. Eu não entendo. Você se foi." Ana gritou. "Ainda estou aqui, dentro dele. O cavalo é uma parte de mim, e a maldição é o que você tem que quebrar, não o que você deve temer." As palavras da mulher eram como ventos cortantes. O cavalo ergueu a cabeça, e do corpo dele, uma energia começou a fluir para Ana. A luz começou a se dividir, dosando entre mãe e filha, formando um laço que desafiava a compreensão. "Você precisa se decidir, Ana. O que vai ser?" Enquanto a confusão crescia, Gastão sussurrou com um sorriso traiçoeiro. "Agora você vê, não é? Sua verdadeira herança é uma carga e tanto. Você realmente quer aceitar isso?" Ana encarou a luz, a mulher e o cavalo. "Então, é isso? Tudo o que eu conheço pode desmoronar em um segundo?" O tempo parecia ter parado, e o peso da escolha recaiu sobre seus ombros. Ela olhou para a vila, para seu pai angustiado. O que essa nova revelação significava para eles? Era o momento de decidir entre seguir seu coração ou proteger sua família. E nesse instante, enquanto a luz pulsava,
Uma explosão de energia a envolveu, como se um véu estivesse sendo rasgado. O céu escureceu e um trovão ecoou, fazendo todos mergulharem em pânico. Mas no meio da tempestade, algo mais se revelou. Do céu, uma enorme sombra desceu, um ser magnífico, alado e imponente. A luz do cavalo começou a se misturar com a figura celeste, e Ana sentiu seu coração disparar. O ser, com olhos que pareciam chamas, olhou diretamente para ela. Ana, você é a chave. A herança que você carrega não é apenas sua mãe, mas o legado de um antigo guardião e de sua verdadeira origem. A multidão estava em choque. Sussurros de incredulidade ecoaram. Ana sentiu o mundo girar. O que você está dizendo? Ela questionou. A voz tremendo. Você é mais do que imagina. E essa luta não é apenas sua. Sua linhagem é marcada por um poder ancestral. E aquele cavalo não é só um amigo. Ele é a manifestação de seu destino. Escolher entre dois mundos é um fardo, mas você não está sozinha. As palavras reverberaram no ar, e a verdade desnudou um novo caminho diante dela. Enquanto todos ao seu redor se encolhiam, a sombra se aproximou, prometendo revelações que reescreviam tudo. E quando a luz e a escuridão colidiram, a única certeza era a incerteza, que permanecia como uma nuvem espessa. O que essa nova revelação significaria para sua família, para a vila e para o cavalo? O futuro estava em suas mãos. Mas a dor da escolha era apenas o começo. Ana estava paralisada. A luz intensa envolvia o cavalo e seus pais, e uma tempestade de emoções invadia seu coração. Não posso deixá-lo, pensava. Ao mesmo tempo, o desespero tomou conta e a urgência de agir a puxava. Mas então algo inesperado aconteceu. O soco da real conexão entre mãe, cavalo e sua própria identidade estalou no ar como um trovão. Dois homens emergiram da multidão em pânico. Um deles com uma cicatriz que percorria seu rosto. Ele gritava: "Cale-se! O que é você está fazendo, Joaquim?" A voz rouca era Inco, velho conhecido da vila, que sempre estivera ao redor da família de Ana. O outro homem, que Ana não conhecia, olhava para o cavalo com um semblante sério e autoritário. "Esse cavalo precisa ser contido antes que a maldição se espalhe pela vila", exclamou o estranho, gesticulando freneticamente. E o coração de Ana disparou. O que era aquela conversa de maldição? Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que o cavalo não era um monstro, era um amigo. "Não, você não entende. Ele é muito mais do que você pensa", Ana gritou, tentando proteger o animal. Mas a situação se tornava cada vez mais caótica. A luz ao redor do cavalo pulsava, e as vozes da vila, que agora ecoavam em pânico, tornavam tudo ainda mais confuso. Ela sentiu que tinha que tomar uma decisão. Gastão se aproximou, mas não parecia amigo. "Ana, você não sabe quem é esse cavalo. Ele é a encarnação de uma lenda antiga. Sua mãe. Ela era a guardiã. Você não pode ignorar a história que o rodeia." As palavras dele se cavaram no fundo de sua mente. "O que você sabe sobre minha mãe?" Ana exigiu, sua voz ticando entre o medo e a determinação. Gastão hesitou, mas então, numa lufada de raiva e revelação, começou a falar. Ela não apenas cuidava do cavalo. Ela era ele, a mesma força que a levou a desaparecer. A declaração reverberou como um trovão. Ana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Sua mãe era parte daquela criatura? As histórias que sempre ouviu, as tradições da vila, tudo aquilo começou a fazer sentido, mas ao mesmo tempo, tudo estava fora de controle. Enquanto isso, o brilho do cavalo se intensificava. "Ana, saia daí!" Joaquim gritou, mas a luz parecia atraí-la, como se quisesse levá-la junto. Ela sabia que não poderia. A imagem da mulher que viu antes voltou à sua mente, e a urgência em seu olhar a paralisou. "Proteja-o!" A ligação entre elas estava se fortalecendo. De repente, o cavalo relinchou mais uma vez, e a energia ao redor dele explodiu e... Onda de luz avermelhada.
Sentimentos confusos se misturavam em seu coração. Ana viu a silhueta de sua mãe se formar na luz, e a conexão que sentia era tão intensa que fazia seu peito doer. Foi então que tudo mudou. Gastão, aproveitando o clima de tensão, revelou: "Você ainda não sabe, Ana. Não é só aquilo que você vê. O cavalo e sua mãe não são a única parte da história. Você é a verdadeira herdeira. Mas há outra linhagem, a linhagem de seu pai." Ana sentiu um frio na espinha. "O que você quer dizer?" Ela estava perdida. Gastão, agora com um brilho sinistro nos olhos, continuou: "Seu pai não é apenas um homem comum. Ele é um descendente de uma antiga linhagem de caçadores de criaturas mágicas. Você não é apenas a filha da guardiã, mas também a filha do caçador." O murmúrio da multidão cresceu, e Ana olhou para Joaquim, que se encolheu como se tivesse recebido um golpe. "Não, isso não é verdade!" ela gritou, sentindo seu mundo desmoronar ainda mais. O olhar perturbado de seu pai falava mais do que qualquer palavra. Uma confusão profunda a atingiu como uma onda. Ele sempre teve a missão de caçar o que sua mãe protegia. Gastão riu com desdém, como se tivesse desvendado um grande jogo. "Você é a chave, Ana, entre duas linhas. A pessoa que pode destruir ou proteger essa vila." Ana sentiu que a terra girava sob seus pés. Então, a luz do cavalo se intensificou, revelando não apenas a presença de sua mãe, mas a sombra do que seu pai realmente era. "Joaquim, diga-me que isso não é verdade." Eu só queria proteger você," ele disse, a dor em sua voz evidente. "Ana, não é tão simples." Com o último relincho do cavalo, uma onda de energia explodiu, criando um redemoinho de luz e sombras. Ana ainda não conseguia processar tudo aquilo. O que ela deveria fazer agora? O que realmente significava ser parte de duas linhagens opostas? Enquanto a luz pulsava e se retorcia, Ana sentiu a necessidade de escolher. A vilarejo em caos. Seu pai, quanto mais distante, e a bravura do cavalo se misturavam, levando-a a um abismo de incertezas. Qual era seu verdadeiro lugar nesse mundo? A escolha estava à sua frente, mas as consequências dela se tornavam uma névoa densa e ameaçadora. E assim, ela respirou fundo, pronta para descobrir o que estava para acontecer, mas com um novo peso em seu coração. Ana estava paralisada. A luz intensa envolvia o cavalo e seus pais, e uma tempestade de emoções invadia seu coração. "Não posso deixá-lo", pensava. Ao mesmo tempo, o desespero tomou conta e a urgência de agir a puxava. Mas então, algo inesperado aconteceu. O soco da real conexão entre mãe, cavalo e sua própria identidade estalou no ar como um trovão. 2 homens emergiram da multidão em pânico, um deles com uma cicatriz que percorria seu rosto. Ele gritava: "Cale-se! O que você está fazendo, Joaquim?" A voz rouca era inconfundível. Era Gastão, um velho conhecido da vila, que sempre estivera ao redor da família de Ana. O outro a conhecia, olhava para o cavalo com um semblante sério e autoritário. "Esse cavalo precisa ser contido antes que a maldição se espalhe pela vila", exclamou o estranho, gesticulando freneticamente. O coração de Ana disparou. O que era aquela conversa de maldição? Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que o cavalo não era um monstro, era um amigo. "Não, você não entende. Ele é muito mais do que você pensa", Ana gritou, tentando proteger o animal. Mas a situação se tornava cada vez mais caótica. A luz ao redor do cavalo pulsava, e as vozes da vila, que agora ecoavam em pânico, tornavam tudo ainda mais confuso. Ela sentiu que tinha que tomar uma decisão. Gastão se aproximou, mas não parecia amigo. "Ana, você não sabe quem é esse cavalo. Ele é a encarnação de uma lenda antiga. Sua mãe, ela era a guardiã. Você não pode ignorar a história que o rodeia." As palavras dele se cravaram no fundo de sua mente. "O que você sabe sobre minha mãe?"
Ana exigiu, sua voz quicando entre o medo e a determinação. Gastão hesitou, mas então, numa lufada de raiva e revelação, começou a falar. Ela não apenas cuidava do cavalo, ela era ele. A mesma força que a levou a desaparecer. A declaração reverberou como um trovão. Ana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Sua mãe era parte daquela criatura, as histórias que sempre ouviu, as tradições da vila, tudo aquilo começou a fazer sentido, mas ao mesmo tempo, tudo estava fora de controle. Enquanto isso, o brilho do cavalo se intensificava. Ana, saia daí! Joaquim gritou, mas a luz parecia atraí-la, como se quisesse levá-la junto. Ela sabia que não poderia. A imagem da mulher, que viu antes, voltou à sua mente, e a urgência em seu olhar a paralisou. Proteja-o. A ligação entre elas estava se fortalecendo. De repente, o cavalo relinchou mais uma vez, e a energia ao redor dele explodiu em uma onda de luz avermelhada. Sentimentos confusos se misturavam em seu coração. Ana viu a silhueta formar na luz, e a conexão que sentia era tão intensa que fazia seu peito doer. Foi então que tudo mudou. Gastão, aproveitando o clima de tensão, revelou. Você ainda não sabe, Ana. Não é só aquilo que você vê. O cavalo e sua mãe não são a única parte da história. Você é a verdadeira herdeira, mas há outra linhagem, a linhagem de seu pai. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ela estava perdida. Gastão, agora com um brilho sinistro nos olhos, continuou. Seu pai não é apenas um homem comum. Ele é um descendente de uma antiga linhagem de caçadores de criaturas mágicas. Você não é apenas a filha da guardiã, mas também a filha do caçador. O murmúrio da multidão cresceu, e Ana olhou para Joaquim, que se encolheu como se tivesse recebido um golpe. Não, isso não é verdade, ela gritou, sentindo seu mundo desmoronar ainda mais. O olhar perturbado de seu pai falava mais do que qualquer palavra. Uma confusão profunda a atingiu como uma onda. Ele sempre teve a missão de caçar o que sua mãe protegia. Gastão riu com desdém, como se tivesse desvendado um grande jogo. Você é a chave, Ana, entre duas linhas. A pessoa que pode destruir ou proteger essa vila. Ana sentiu que a terra girava sob seus pés. Então, a luz do cavalo se intensificou, revelando não apenas a presença de sua mãe, mas a sombra do que seu pai realmente era. Joaquim, diga-me que isso não é verdade. Eu só queria proteger você, ele disse, a dor em sua voz evidente. Ana, não é tão simples. Com o último relincho do cavalo, uma onda de energia explodiu, criando um redemoinho de luz e sombras. Ana ainda não conseguia processar tudo aquilo. O que ela deveria fazer agora? O que realmente significava ser parte de duas linhagens opostas? Enquanto a luz pulsava e se retorcia, Ana sentiu a necessidade de escolher. A vilarejo em caos. Seu pai quanto mais distante e a bravura do cavalo se misturavam, levando-a a um abismo de incertezas. Então, num momento de clareza repentina, ela levantou a cabeça e decidiu que precisava entender toda a verdade. Eu preciso saber, gritou, e a luz parou. Tudo ficou em silêncio. O cavalo, Joaquim e Gastão a encararam, como se esperassem a resposta de um destino que não era só dela, mas de todos. Nesse silêncio profundo, uma nova presença emergiu, uma figura que Ana não reconheceu. Era uma mulher com os olhos brilhantes como estrelas, sua aura irradiando poder. Ana, ela disse, a voz é envolvente. Eu sou a verdade. O que você conhece como lenda é apenas o começo. O que você e seu pai não sabem é que vocês são ambos parte de algo maior. Um segredo tão devastador que poderia quebrar tudo. O impacto das palavras dela ecoou na mente de Ana. O quê? Mal conseguiu sussurrar.
sentindo seu coração acelerar. Vocês dois são gêmeos. A revelação estrondou como um raio. Um deles foi escondido, junto com a verdade sobre sua herança. Você carrega o poder de ambos. A intensidade da afirmação a fez. Ana olhou de um para outro, confusa. Não é possível. Eu tenho um irmão? Enquanto todos processavam essa nova informação, uma sombra surgiu da floresta atrás de Ana. Era alguém de familiaridade estranha, um rosto que fez o sangue dela congelar. Olá, irmã. A voz profunda e fria era de alguém que ela nunca pensou que veria. E assim, o caos ao seu redor se intensificou, à medida que a realidade começou a desmoronar novamente. Agora, houve o irmão desconhecido e segredos mais profundos do que jamais imaginara. Ana sabia que a luta estava apenas começando. Ana estava paralisada. A luz intensa envolvia o cavalo e seus pais, e uma tempestade de emoções invadia seu coração. Não posso deixá-lo, pensava. Ao mesmo tempo, o desespero tomou conta, e a urgência de agir a puxava. Mas então, algo inesperado aconteceu. O soco da real conexão entre mãe, cavalo e sua própria identidade estalou no ar como um trovão. Você está fazendo, Joaquim? A voz rouca era inconfundível. Era Gastão, um velho conhecido da vila, que sempre estivera ao redor da família de Ana. O outro homem, que Ana não conhecia, olhava para o cavalo com um semblante sério e autoritário. Esse cavalo precisa ser contido antes que a maldição se espalhe pela vila, exclamou o estranho, gesticulando freneticamente. O coração de Ana disparou. O que era aquela conversa de maldição? Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que o cavalo não era um monstro, era um amigo. Não, você não entende. Ele é muito mais do que você pensa. Ana gritou, tentando proteger o animal, mas a situação se tornava cada vez mais caótica. A luz ao redor do cavalo pulsava, e as vozes da vila, que agora ecoavam em pânico, tornavam tudo ainda mais confuso. Ela sentiu que tinha que tomar uma decisão. Gastão se aproximou, mas não parecia amigo. Ana, você não sabe quem é esse cavalo. Ele é a encarnação de uma lenda antiga. Sua mãe. Ela é a guardiã. Você não pode ignorar a história que o rodeia. As palavras dele se cravaram no fundo de sua mente. O que você sabe sobre minha mãe? Ana exigiu, sua voz quicando entre o medo e a determinação. Gastão hesitou, mas então, numa lufada de raiva e revelação, começou a falar. Ela não apenas cuidava do cavalo, ela era ele, a mesma força que a levou a desaparecer. A declaração reverberou como um trovão. Ana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Sua mãe era parte daquela criatura? As histórias que sempre ouviu, as tradições da vila, tudo aquilo começou a fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, tudo estava fora de controle. Enquanto isso, o brilho do cavalo se intensificava. Ana, saia daí! Joaquim gritou. Mas a luz parecia atraí-la, como se quisesse levá-la junto. Ela sabia que não poderia. A imagem da mulher que viu antes voltou à sua mente, e a urgência em seu olhar a paralisou. Proteja-o. A ligação entre elas estava se fortalecendo. De repente, o cavalo. Mais uma vez, e a energia ao redor dele explodiu em uma onda de luz avermelhada. Sentimentos confusos se misturavam em seu coração. Ana viu a silhueta de sua mãe se formar na luz, e a conexão que sentia era tão intensa que fazia seu peito doer. Foi então que tudo mudou. Gastão, aproveitando o clima de tensão, revelou. Você ainda não sabe, Ana. Não é só aquilo que você vê. O cavalo e sua mãe não são a única parte da história. Você é a verdadeira herdeira, mas a outra linhagem. A linhagem de seu pai. Ana sentiu um fio na espinha. O que você quer dizer? Ela estava perdida. Gastão, agora com um brilho sinistro nos olhos, continuou. Seu pai não é apenas um homem comum. Ele é um descendente de uma antiga linhagem de caçadores de criaturas mágicas. Você não é apenas a filha da guardiã, mas também a filha do caçador. O murmúrio da multidão cresceu, e Ana olhou para Joaquim.
que se encolheu como se tivesse recebido um golpe. Não, isso! Não é verdade, ela gritou, sentindo seu mundo desmoronar ainda mais. O olhar perturbado de seu pai falava mais do que qualquer palavra. Uma confusão profunda a atingiu como uma onda. Ele sempre teve a missão de caçar o que sua mãe protegia. Gastão riu com desdém, como se tivesse desvendado um grande jogo. Você é a chave, Ana. Entre duas linhas. A pessoa que pode destruir ou proteger essa vila. Ana sentiu que a terra girava sob seus pés. Então, a luz do cavalo se intensificou, revelando não apenas a presença de sua mãe, mas a sombra do que seu pai realmente era. Joaquim, diga-me que isso não é verdade. Eu só queria proteger você, ele disse, a dor em sua voz evidente. Ana, não é tão simples. Com o último relincho do cavalo, uma onda de energia explodiu, criando um redemoinho de luz e sombras. Ana ainda não conseguia processar tudo aquilo. O que ela deveria fazer agora? O que realmente significava ser parte de duas linhagens opostas. Enquanto a luz pulsava e se retorcia, Ana sentiu a necessidade de escolher. Vilarejo em caos. Seu pai quanto mais distante, e a bravura do cavalo se misturavam, levando-a a um abismo de incertezas. Então, num momento de clareza repentina, ela levantou a cabeça e decidiu que precisava entender toda a verdade. Eu preciso saber, gritou, e a luz parou. Tudo ficou em silêncio. O cavalo, Joaquim e Gastão a encararam, como se esperassem a resposta de um destino que não era só dela, mas de todos. Nesse silêncio profundo, uma nova presença emergiu, uma figura que Ana não reconheceu. Era uma mulher com os olhos brilhantes como estrelas, sua aura irradiando o poder. Ana, ela disse, a voz envolvente. Eu sou a verdade. O que você conhece como lenda é apenas o começo. O que você e seu pai não sabem é que vocês são ambos parte de algo maior. Um segredo tão devastador que poderia quebrar tudo. O impacto das palavras dela ecoou na mente de Ana. O que? Mal conseguiu sussurrar, sentindo seu coração acelerar. Vocês do Gêmeos. A revelação estrondou como um raio. Um deles foi escondido, junto com a verdade sobre sua herança. Você carrega o poder de ambos. A intensidade da afirmação a fez cambalear. Ana olhou de um para outro, confusa. Não é possível. Eu tenho um irmão? Enquanto todos processavam essa nova informação, uma sombra surgiu da floresta atrás de Ana. Era alguém de familiaridade estranha, um rosto que fez o sangue dela congelar. Olá, irmã. A voz profunda e fria era de alguém que ela nunca pensou que veria. Você não deveria estar aqui, exclamou Joaquim, com a voz trêmula. Isso é impossível. A figura sombria tomou um passo à frente, a luz do cavalo iluminando seu rosto. Dizer com isso? Quem é você de verdade? O pânico cresceu enquanto a multidão a observava, inquieta. Estou aqui para reclamar o que é meu. E isso inclui a maldição que nossa família carrega. Você teve sua chance de ser a guardiã. Agora é a minha vez. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. O que você está planejando? Perguntou Gastão, apreensivo, mas a desconfiança em sua voz era evidente. O homem sorriu. Um sorriso que gelou a espinha de Ana. Eu planejo libertar o cavalo de sua prisão mágica. E com isso, trazer a destruição que a vila merece. A linhagem dos caçadores acabou. É a vez dos guardiões. Ana percebeu que toda a verdade que ela buscara, toda a luta, estava prestes a ser conturbada de maneira irreversível. O destino da vila, de sua família, e até mesmo a lealdade do cavalo de quem ela se tornara amiga, estavam prestes a se misturar em um turbilhão de consequências inesperadas. E com isso, ficou claro. A batalha estava somente começando. Ana estava paralisada. A luz intensa envolvia o cavalo e seus pais, e uma tempestade de emoções invadia seu coração. Não posso deixá-lo, pensava. Ao mesmo tempo, o desespero tomou conta e a urgência de agir a puxava. Mas então, algo inesperado aconteceu.
O soco da real conexão entre mãe, cavalo e sua própria identidade estalou no ar, como um trovão. 2 homens emergiram da multidão em pânico, um deles com uma cicatriz que percorria seu rosto. Cale-se! O que você está fazendo, Joaquim? A voz rouca era inconfundível. Era Gastão, um velho conhecido da vila, que sempre estivera ao redor da família de Ana. O outro homem, que Ana não conhecia, olhava para o cavalo com um semblante sério e autoritário. Esse cavalo precisa ser contido antes que a maldição se espalhe pela vila, exclamou o estranho, gesticulando freneticamente. O coração de Ana disparou. O que era aquela conversa de maldição? Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que o cavalo não era um monstro. Era um amigo. Não, você não. Que você pensa? Ana gritou, tentando proteger o animal. Mas a situação se tornava cada vez mais caótica. A luz ao redor do cavalo pulsava e as vozes da vila, que agora ecoavam em pânico, tornavam tudo ainda mais confuso. Ela sentiu que tinha que tomar uma decisão. Gastão se aproximou, mas não parecia amigo. Ana, você não sabe quem é esse cavalo. Ele é a encarnação de uma lenda antiga. Sua mãe, ela era a guardiã. Você não pode ignorar a história que o rodeia. As palavras dele se cravaram no fundo de sua mente. O que você sabe sobre minha mãe? Ana exigiu, sua voz quicando entre o medo e a determinação. Gastão hesitou, mas então, numa lufada de raiva e revelação, começou a falar. Ela não apenas cuidava do cavalo. Ela era ele, a mesma força que a levou a desaparecer. A declaração reverberou como um trovão. Ana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Sua mãe era parte daquela criatura, as histórias que sempre ouviu, as tradições da vila. Tudo aquilo começou a fazer sentido, mas ao mesmo tempo, tudo estava fora de controle. Enquanto isso, o brilho do cavalo se intensificava. Ana, saia daí! Joaquim gritou, mas a luz parecia atraí-la, como se quisesse levá-la junto. Ela sabia que não poderia. A imagem da mulher que viu antes voltou à sua mente, e a urgência em seu olhar a paralisou. Proteja-o! A ligação entre elas estava se fortalecendo. O cavalo relinchou mais uma vez, e a energia ao redor dele explodiu em uma onda de luz avermelhada. Sentimentos confusos se misturavam em seu coração. Ana viu a silhueta de sua mãe se formar na luz, e a conexão que sentia era tão intensa que fazia seu peito doer. Foi então que tudo mudou. Gastão, aproveitando o clima de tensão, revelou. Você ainda não sabe, Ana. Não é só aquilo que você vê. O cavalo e sua mãe não são a única parte da história. Você é a verdadeira herdeira, mas há outra linhagem. A linhagem de seu pai. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ela estava perdida. Gastão, agora com um brilho sinistro nos olhos, continuou. Seu pai não é apenas um homem comum. Ele é um descendente de uma antiga linhagem de caçadores de criaturas mágicas. Você não é apenas a filha da guardiã, mas também a filha do caçador. O murmúrio da multidão cresceu, e Ana olhou para Joaquim, que se encolheu como se tivesse recebido um golpe. Não, isso não é verdade, ela gritou, sentindo seu mundo desmoronar ainda mais. O olhar perturbado de seu pai falava mais do que qualquer palavra. Uma confusão profunda a atingiu, como uma onda. Ele sempre teve a missão de caçar o que sua mãe protegia. Gastão riu com desdém, como se tivesse desvendado um grande jogo. Você é a chave, Ana, entre duas linhas. A pessoa que pode destruir ou proteger essa vila. Ana sentiu que a terra girava sob seus pés. Então a luz do cavalo se intensificou, revelando não apenas a presença de sua mãe, mas a sombra do que seu pai realmente era. Joaquim, diga-me que isso não é verdade. Eu só queria proteger você, ele disse, a dor em sua voz evidente. Ana, não é tão simples. Com um último relincho do cavalo, uma onda de energia explodiu.
criando um redemoinho de luz e sombras. Ana ainda não conseguia processar tudo aquilo. O que ela deveria fazer agora? O que realmente significava ser parte de duas linhagens opostas? Enquanto a luz pulsava e se retorcia, Ana sentiu a necessidade de escolher. A vila em caos, seu pai distante e a bravura do cavalo se misturavam, levando-a a um abismo de incertezas. Então, num momento de clareza repentina, ela levantou a cabeça e decidiu que precisava entender toda a verdade. "Eu preciso saber!" gritou, e a luz parou. Tudo ficou em silêncio. O cavalo, Joaquim e Gastão a encararam, como se esperasse a resposta de um destino que não era só dela, mas de todos. Nesse silêncio profundo, uma nova presença emergiu. Uma figura que Ana não reconheceu. Era uma M. Com os olhos brilhantes como estrelas, sua aura irradiando poder. "Ana", ela disse, a voz envolvente, "eu sou a verdade. O que você conhece como lenda é apenas o começo. O que você e seu pai não sabem é que vocês são ambos parte de algo maior. Um segredo tão devastador que poderia quebrar tudo." O impacto das palavras dela ecoou na mente de Ana. "O quê?" Mal conseguiu sussurrar, sentindo seu coração acelerar. "Vocês dois são gêmeos." A revelação estrondou como um raio. Um deles foi escondido, junto com a verdade sobre sua herança. Você carrega o poder de ambos. A intensidade da afirmação a fez cambalear. Ana olhou de um para outro confusa. "Não é possível. Eu tenho um irmão?" Enquanto todos processavam essa nova informação, uma sombra surgiu da floresta atrás de Ana. É alguém de familiaridade estranha. Um rosto que fez o sangue dela congelar. "Olá, irmã." A voz profunda e fria era de alguém que ela nunca pensou que veria. "Você não deveria estar aqui", exclamou Joaquim, com a V trêmula. "Isso é impossível." A figura sombria tomou um passo à frente, a luz do cavalo iluminando seu rosto. Ana ficou paralisada. O homem era idêntico a ela. Mas havia algo mais. Uma malícia nos olhos dele, uma certeza de que ele não estava ali para a reunificação. "Estive esperando por este momento. Minha chance de reivindicar o que é meu." Ana viu seu pai encolher em nervosismo. A presença do irmão desconhecido fazia a situação mais tensa. "O que você quer?" ela perguntou, o coração acelerado. "Todo o poder que nos pertence, o cavalo e o controle sobre isso tudo." A intensidade do olhar dele fez com que Ana sentisse uma pitada de medo. E enquanto o homem falava, um estrondo forte ecoou pela vila. O céu escureceu repentinamente e uma tempestade se formou no horizonte. Relâmpagos cortavam o céu e o vento soprava forte, como se o próprio mundo estivesse reagindo a essa revelação. "Agora é a hora", gritou o estranho, seus olhos brilhando com uma excitação que a aterrorizou. "Ele leva." E um brilho negro começou a emanar dela, envolvendo todo o campo e os habitantes da vila. "Não", gritou Ana, percebendo que ele tinha planos sombrios. Uma onda de poder começou a emanar dele, como se estivesse invocando forças ancestrais, e a atmosfera mudava drasticamente. O cavalo relinchou, desesperado, e a luz que emanava dele começou a lutar contra a escuridão que crescia. Ana sentiu seu corpo tremer, a conexão com o cavalo se intensificando. "Temos que impedi-lo." Ela gritou, mas suas palavras eram abafadas pelo caos. A multidão estava em pânico, gritos se misturando ao barulho da tempestade. Gastão estava paralisado, a boca aberta em choque. Joaquim tentava se aproximar, a expressão dele refletindo desespero. "Ana, controle-se", ele implorou. Ana não sabia o que fazer, mas ela sentia em seu íntimo que a verdade estava ali, ao alcance de suas mãos. Algo dentro dela crescia, pulsava, com o mesmo poder que aquela sombra estava tentando dominar. Então, a ligação entre ela e o cavalo. "Deixar você", Ana gritou e olhou para o céu, desafiando a tempestade. Uma onda de luz começou a brilhar ao seu redor,
E o cavalo respondeu, um relincho poderoso que cortou a escuridão. O choque era palpável, e Ana se preparou para confrontar a verdade, se preparando para a batalha que mudaria tudo. E enquanto a tempestade rugia, uma nova verdade se formava, uma que poderia alterar o destino de todos. O poder de dois e suas consequências estavam prestes a se revelar. Ana estava paralisada. A luz intensa envolvia o cavalo e seus pais, e uma tempestade de emoções invadia seu coração. Não posso deixá-lo, pensava. Mas o desespero tomou conta, e a urgência de agir a puxava. E então algo inesperado aconteceu. O soco da real conexão entre mãe, cavalo e sua própria identidade estalou no ar como um trovão. Dois homens emergiram da multidão em pânico. Um deles com uma cicatriz que percorria seu rosto. Cale-se, o que você está fazendo? Joaquim? A voz rouca era inconfundível. Era Gastão, Da vila, que sempre estivera ao redor da família de Ana. O outro homem, que Ana não conhecia, olhava para o cavalo com um semblante sério e autoritário. Esse cavalo precisa ser contido antes que a maldição se espalhe pela vila, exclamou o estranho, gesticulando freneticamente. O coração de Ana disparou. O que era aquela conversa de maldição? Ela não conseguia entender o que estava acontecendo, mas sabia que o cavalo não era um monstro. Era um amigo. Não, Você não entende. Ele é muito mais do que você pensa. Ana gritou, tentando proteger o animal, mas a situação se tornava cada vez mais caótica. A luz ao redor do cavalo pulsava, e as vozes da vila, que agora ecoavam em pânico, tornavam tudo ainda mais confuso. Ela sentiu que tinha que tomar uma decisão. Gastão se aproximou, mas não parecia amigo. Ana, você não sabe quem é esse cavalo. Ele é a encarnação de uma lenda antiga. Sua mãe, ela era a guardiã. Você não pode ignorar a história que o rodeia. As palavras Dele se cravaram no fundo de sua mente. O que você sabe sobre minha mãe? Ana exigiu, sua voz quicando entre o medo e a determinação. Gastão hesitou, mas então, numa lufada de raiva e revelação, começou a falar. Ela não apenas cuidava do cavalo, ela era ele, a mesma força que a levou a desaparecer. A declaração reverberou como um trovão. Ana sentiu como se o chão sob seus pés estivesse desmoronando. Sua mãe era parte daquela criatura. As histórias que sempre ouviu, as tradições da vila, tudo aquilo começou a fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, tudo estava fora de controle. Enquanto isso, o brilho do cavalo se intensificava. Ana, saia daí! Joaquim gritou, mas a luz parecia atraí-la, como se quisesse levá-la junto. Ela sabia que não poderia. A imagem da mulher que viu antes voltou à sua mente, e a urgência em seu olhar a paralisou. Proteja-o. A ligação entre elas estava se fortalecendo. De repente, o cavalo relinchou mais uma vez, e a energia ao redor dele explodiu em uma onda de luz avermelhada. Sentimentos confusos se misturavam em seu coração. Ana viu a silhueta de sua mãe se formar na luz, e a conexão que sentia era tão intensa que fazia seu peito doer. Foi então que tudo mudou. Gastão, aproveitando o clima de tensão, revelou: Você ainda não sabe, Ana. Não é só aquilo que você vê. O cavalo e sua mãe não são a única parte da história. Você é a verdadeira herdeira, mas a outra linhagem, a linhagem de seu pai. Ana sentiu um frio na espinha. O que você quer dizer? Ela estava perdida. Gastão, agora com um brilho sinistro nos olhos, continuou. Seu pai não é apenas um homem comum. Ele é um descendente de uma antiga linhagem de O olhar perturbado de seu pai falava mais do que qualquer palavra. Uma confusão profunda a atingiu como uma onda. Ele sempre teve a missão de caçar o que sua mãe protegia. Gastão riu com desdém, como se tivesse desvendado um grande jogo. Você é a chave, Ana. Entre duas linhas. A pessoa que pode destruir ou proteger essa vila.
Ana sentiu que a terra girava sob seus pés. Então, a luz do cavalo se intensificou, revelando não apenas a presença de sua mãe, mas a sombra do que seu pai realmente era. Joaquim, diga-me que isso não é verdade. Eu só queria proteger você, ele disse, a dor em sua voz evidente. Ana, não é tão simples. Com um último relincho do cavalo, uma onda de energia explodiu, criando um redemoinho de luz e sombras. Ana ainda não conseguia processar tudo aquilo. O que ela deveria fazer agora? O que realmente significava ser parte de duas linhagens opostas? Enquanto a luz pulsava e se retorcia, Ana sentiu a necessidade de escolher. Asila, em caos, seu pai distante e a bravura do cavalo se misturavam, levando a um abismo de incertezas. Então, num momento de clareza repentina, ela levantou a cabeça e decidiu que precisava entender toda a verdade. Eu preciso saber, gritou, e a luz parou. Tudo ficou em silêncio. O cavalo, Joaquim e Gastão a encararam, como se esperassem a resposta de um destino que não era só dela, mas de todos. Nesse silêncio profundo, uma nova presença emergiu, uma figura que Ana não reconheceu. Era uma mulher com os olhos brilhantes como estrelas, sua aura irradiando poder. Ana, ela disse, a voz envolvente. Eu sou a verdade. O que você conhece como lenda é apenas o começo. O que você e seu pai não sabem é que vocês são ambos parte de algo maior. Um segredo tão devastador que poderia quebrar tudo. O impacto das palavras dela ecoou na mente de Ana. O que? Mal conseguiu sussurrar, sentindo seu coração acelerar. Vocês dois são gêmeos. A revelação estrondou como um raio. Um deles foi escondido. Junto com a verdade sobre sua herança, você carrega o poder de ambos. A intensidade da afirmação a fez cambalear. Ana olhou de um para outro, confusa. Não é possível. Eu tenho um irmão? Enquanto todos processavam essa nova informação, uma sombra surgiu da floresta atrás de Ana. Era alguém de familiaridade estranha. Um rosto que fez o sangue dela congelar. Olá, irmã. A voz profunda e fria era de alguém que ela nunca pensou que veria. Você não deveria estar aqui, exclamou Joaquim com a voz trêmula. Isso é impossível. A figura sombria tomou um passo à frente, a luz do cavalo iluminando seu rosto. Ana ficou paralisada. O homem era idêntico a ela, mas havia algo mais. Uma malícia nos olhos dele, uma certeza de que ele não estava ali para a reunificação. Estive esperando por este momento, minha chance de reivindicar o que é meu. Ana viu seu pai encolher em nervosismo. A presença do irmão desconhecido fazia a situação mais tensa. O que você quer? Ela perguntou, o coração acelerado. Poder que nos pertence, o cavalo, e o controle sobre isso tudo. A intensidade do olhar dele fez com que Ana sentisse uma pitada de medo. E enquanto o homem falava, um estrondo forte ecoou pela vila. O céu escureceu repentinamente, e uma tempestade se formou no horizonte. Relâmpagos cortavam o céu, e o vento soprava forte, como se o próprio mundo estivesse reagindo a essa revelação. Agora é a hora, gritou o estranho, seus olhos brilhando com uma excitação que a aterrorizou. Ele levantou a mão, e um brilho negro começou a emanar dela, envolvendo todo o campo e os habitantes da vila. Não! Gritou Ana, percebendo que ele tinha planos sombrios. Uma onda de poder começou a emanar dele, como se estivesse invocando forças ancestrais, e a atmosfera mudava drasticamente. O cavalo relinchou desesperado, e a luz que emanava dele começou a lutar contra a escuridão que crescia. Ana sentiu seu corpo tremer, a conexão com o cavalo se intensificando. Temos que impedi-lo, ela gritou. Mas suas multidão estava em pânico, gritos se misturando ao barulho da tempestade. Gastão estava paralisado, a boca aberta em choque. Joaquim tentava se aproximar, a expressão dele refletindo desespero. Ana, controle-se, ele implorou.
Ana não sabia o que fazer, mas ela sentia em seu íntimo que a verdade estava ali, ao alcance de suas mãos. Algo dentro dela crescia, pulsava com o mesmo poder que aquela sombra estava tentando dominar. Então, a ligação entre ela e o cavalo se tornou um vínculo forte e inquebrável. Eu não vou deixar você! Ana gritou e olhou para o céu, desafiando a tempestade. Uma onda de luz começou a brilhar ao seu redor, e o cavalo respondeu, um relincho poderoso, que cortou a escuridão. O choque era palpável, e Ana se preparou para confrontar a verdade, se preparando para a batalha que mudaria tudo. E enquanto a tempestade rugia, uma nova verdade se formava. Ana tremia. A onda de luz crescia mais forte, enquanto o brilho negro do irmão a cercava como uma serpente. Você não pode fazer isso, Ana. Ele gritou, mas sua voz agora soava mais como um aviso do que uma ameaça. Você não sabe o que está invocando. Eu sei exatamente o que estou fazendo. Ana retorquiu, firme. Ela se concentrou, sentindo o poder pulsar em suas veias. As vozes de sua mãe e do cavalo ecoavam em seu coração, dando força. Eu não sou uma mera jogadora neste jogo. Os olhos do homem se arregalaram, compreendendo que Ana não era mais a mesma. Você não pode me parar. Eu sou tão poderoso quanto você. Mais poder não significa controle. Você esquecerá, e os outros também. Eu escolho proteger o que é meu. A luz irradiava do cavalo, e o vento parecia vibrar com a verdade que Ana finalmente aceitava. Ela se lançou contra o brilho negro do irmão, e o impacto foi como um trovão. As energias colidiram, e num clarão de luz, a escuridão foi expulsa, reprimida, como um grito sufocado. A multidão observou, maravilhada, enquanto a tempestade se acalmava para dar lugar a um céu limpo. Ana caiu de joelhos, ofegante, enquanto o cavalo se aproximava, relinchando suavemente. Você conseguiu, sussurrou Joaquim, com lágrimas nos olhos. Mas e agora? O que faremos com ele? O homem sombrio se afastou, sua expressão de choque misturada com raiva. Você pode ter vencido agora, mas isso não acaba aqui. Não pense que estará livre de mim. O que você quer dizer? Ana se levantou, determinada. Nunca mais colocarei o que amo em risco por você. Você não sabe o que a verdade trará. Mais uma vez, você terá que escolher o lado certo, ele disse, sua voz ecoando enquanto desaparecia na escuridão. A multidão estava em silêncio, perplexa. Ana percebeu que o verdadeiro desafio apenas começava. O que o futuro guardava? Como reconstruir? O olhar de Joaquim refletia a incerteza. Mas havia uma nova força entre eles. O cavalo, agora. Jornada. A vida não será fácil, mas juntos precisamos descobrir, sussurrou Ana, voltando-se para o cavalo, que agora era mais do que um amigo. Era parte dela e de sua história. Uma nova jornada os aguardava. A ruptura na família não seria simples, mas juntos estavam dispostos a enfrentar isso. E assim, com um misto de esperança e temor, eles se dirigiram para a vila, prontos para um novo começo. A nova história apenas começando. Mas uma coisa era certa: tudo tinha mudado para sempre. O lugar onde todas as lendas se entrelaçavam precisaria ser redescoberto e revitalizado. A história de Ana, Joaquim e o cavalo não terminará ali. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudá-lo a crescer. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa nos contar a sua reação e teorias nos comentários. Sua participação faz